Você já sentiu uma opressão que não explica? Escute bem. O diabo treme quando você abre a Bíblia e proclama essas 5 escrituras que ele odeia. Você não pode raciocinar com a escuridão, mas quando você se firma na autoridade da palavra de Deus, quando a proclama com fé, os demônios tremem. A Bíblia diz, em Tiago 4, versículo 19, até os demônios creem e tremem. Eles sabem quem é Jesus, conhecem o poder do seu sangue e sabem que não tem autoridade onde um filho de Deus permanece firme na fé. Então, pergunto hoje, o que está em sua casa? Que palavras estão sendo ditas? Que influências você permitiu? Você está dando espaço para o inimigo operar? Porque se está, é hora de retomar seu território. É hora de se levantar, declarar guerra ao diabo e tomar posse da vitória que Jesus já conquistou por você na cruz. Hoje, vamos analisar 5 versículos poderosos, 5 espadas que derrubarão toda a força maligna que tentou invadir seu lar. Mas, antes disso, você precisa decidir. Está pronto para lutar? Está pronto para se posicionar? Está pronto para expulsar o inimigo de uma vez por todas? Porque eu prometo, quando a palavra de Deus é proclamada com fé, quando o nome de Jesus é declarado com autoridade, os demônios não têm escolha senão fugir. Não há nada mais poderoso no universo do que a palavra de Deus, a mesma voz que criou os céus, que ordenou a separação dos mares, que ressuscitou os mortos. Ela está viva e ativa hoje. E, igreja, quando essa palavra é proclamada, os demônios não têm escolha senão fugir. Antes de começarmos, deixe um fogo nos comentários. Curta e se inscreva no canal. Fique até o final. Tem uma surpresa que vai te impactar. Muitos crentes vivem como se fossem impotentes contra o inimigo. Andam derrotados, carregados de medo, oprimidos por ansiedade, presos em ciclos de pecado e opressão. Mas essa não é a vida que Deus chamou você para viver. O diabo quer mantê-lo em silêncio, porque sabe que, no momento em que você abrir a boca e declarar as promessas de Deus, o domínio dele sobre seu lar será quebrado. Pense em Jesus no deserto. Quando Satanás veio tentá-lo, Jesus não discutiu, não negociou com o diabo. Ele proclamou a palavra, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Essa foi sua arma. E 3 vezes Satanás tentou, mas 3 vezes a palavra de Deus o derrotou. E aí, se essa mensagem te tocar, é só mandar um sim nos comentários, curtir, inscrever-se agora e assistir até o fim, para um momento que vai mudar tudo. Se o próprio Filho de Deus lutou contra o inimigo com as Escrituras, quanto mais nós devemos fazer o mesmo? Alguns de vocês têm orado por um avanço em seus lares, têm clamado por paz, restauração, libertação. Mas minha pergunta é: o que você está declarando sobre sua casa? Você está enchendo seu lar com o poder da palavra de Deus? Ou está permitindo que palavras de dúvida, medo e negatividade criem raízes? Porque deixe-me dizer, o que você declara sobre seu lar importa. Em Provérbios 18, versículo 21, está escrito: a língua tem poder sobre a vida e a morte, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Você pode falar vida ou pode falar morte. Pode encher sua casa com a presença de Deus ou pode dar ao inimigo uma brecha por meio de suas palavras. Então pergunto hoje, o que você está declarando? Quando o inimigo sussurra mentiras, você responde com a verdade? Quando o medo se aproxima, você se firma nas promessas de Deus? Porque quando você proclama a palavra de Deus em voz alta, o inimigo não tem escolha senão recuar. Hoje, vamos proclamar as Escrituras que fazem os demônios fugirem. Vamos encher nossos lares com a palavra de Deus e quando o fizermos, prometo,
Fortalezas serão quebradas, a escuridão será dissipada e a liberdade virá. Escutem-me. Satanás não teme suas opiniões, não teme suas emoções, nem mesmo teme sua frequência à igreja, mas ele tem absoluto pavor da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra não é apenas tinta no papel. Ela é viva, é ativa, é uma arma de guerra. Em Hebreus 4, versículo 12, está escrito: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Deixe isso penetrar por um momento. A Bíblia não é apenas um livro histórico, é a voz de Deus em forma escrita. Quando você a proclama, o céu se move e o inferno treme. Você se lembra, no Evangelho de Mateus, quando Jesus confrontou demônios? Eles imploraram dizendo: você veio nos atormentar antes do tempo determinado? Mateus 8, versículo 29. Eles sabiam que seu tempo era curto, sabiam que não tinham poder contra ele. E adivinhe, aquele mesmo Jesus que fez os demônios tremerem de medo é o mesmo Jesus que vive dentro de você. Então pergunto, se Satanás teme a palavra de Deus, por que tantos crentes permanecem em silêncio? Alguns de vocês estão lutando contra a opressão demoníaca em seus lares e nem percebem. Sentem uma opressão inexplicável, enfrentam tensão constante, raiva e confusão em suas famílias. Seus filhos estão inquietos, rebeldes, atormentados à noite, e ainda assim, em vez de lutar com a palavra, vocês lutam com suas próprias forças. Igreja, escutem-me hoje. O diabo não foge por causa dos seus sentimentos. Ele foge por causa da palavra de Deus. Quando você proclama Tiago 4, versículo 7, submetam-se, pois, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso não é apenas um encorajamento, é uma ordem do céu que os demônios devem obedecer. Quando você proclama primeiro João 4, versículo 4. Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Você não está apenas recitando um versículo, está lembrando a Satanás de sua derrota. Alguns de vocês têm clamado por liberdade, mas Deus está dizendo: eu já te dei a arma, use-a. Use sua boca e proclame a palavra. Caminhe pela sua casa e declare as Escrituras sobre sua família. Tome autoridade em nome de Jesus e veja a escuridão fugir. Satanás não teme um cristão silencioso, mas, quando um crente empunha a palavra de Deus, ele sabe que seu tempo acabou. Se essa mensagem tocar seu coração, comente amém, dê um like e se inscreva. Não perca o final. Algo incrível te espera. Deixe-me dizer algo hoje. Os demônios não entram em um lar por acidente. Não vagueiam como estranhos perdidos, procurando um lugar para ficar. Eles entram onde recebem permissão. Alguns lares são vulneráveis a ataques demoníacos e muitos crentes nem percebem que deixaram a porta escancarada. Não uma porta física, mas uma porta espiritual. O inimigo está sempre procurando um ponto de entrada e, se encontrar uma porta aberta, ele entrará. No Antigo Testamento, quando os israelitas estavam no Egito, Deus lhes deu uma ordem antes da praga final. Ele disse para pegarem o sangue do cordeiro e cobrirem as ombreiras das portas de suas casas. Êxodo 12, versículo 7. Quando o destruidor veio, viu o sangue e passou por aquela casa. Mas o que teria acontecido se um israelita ignorasse essa ordem e se recusasse a cobrir sua casa com o sangue? O inimigo teria acesso, e o mesmo acontece hoje. Muitas pessoas estão enfrentando opressão demoníaca em seus lares porque não cobriram suas casas com o poder de Cristo. Deixaram a porta aberta por meio de concessões, pecados, coisas que permitem em seus lares, que convidam à escuridão em vez da luz. E aí, se essa mensagem te tocar,
É só mandar um sim nos comentários, curtir, inscrever-se agora e assistir até o fim para um momento que vai mudar tudo. Alguns lares são vulneráveis por causa de pecados não confessados. A Bíblia diz, em Efésios 4, versículo 27, não deem lugar ao diabo. O pecado dá ao inimigo um direito legal de operar. É por isso que Jesus dizia às pessoas para se arrependerem e não pecarem mais, porque ele sabia que o pecado não confessado é um convite aberto para o inimigo atacar. Alguns lares são vulneráveis por causa de medo e dúvida. Escutem-me. O medo não é apenas uma emoção, é um espírito. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, está escrito: pois Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo é uma das armas favoritas de Satanás, porque enfraquece sua fé e convida à opressão. Alguns lares são vulneráveis por causa do que permitem entrar. Algumas pessoas acham que não importa o que assistem, o que ouvem ou que tipo de objetos trazem para a casa. Mas escutem, você não pode convidar a escuridão e esperar andar na luz. Se você enche sua casa com coisas que glorificam o mal, feitiçaria, práticas ocultas, entretenimento ímpio, está dando ao inimigo um assento à sua mesa. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa viver assim. Você pode fechar a porta para o inimigo hoje, pode limpar sua casa e declarar que ela é um lugar onde apenas o Espírito Santo habita. Pode ungir suas portas, orar por cada cômodo e proclamar a palavra de Deus até que a escuridão saia. Alguns de vocês têm perguntado: por que meu lar está em caos? Por que sinto essa opressão? É hora de retomar seu território. É hora de remover qualquer coisa que convide o inimigo, arrepender-se de qualquer coisa que tenha dado a ele acesso e declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. O inimigo não pertence ao seu lar. Expulse-o hoje em nome de Jesus. Há uma coisa que os demônios amam usar para ganhar acesso ao seu lar: o medo. O medo não é apenas uma emoção, não é apenas uma reação. O medo é um espírito, e é um espírito que não vem de Deus. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, está escrito: pois Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deixe-me dizer algo. Se há medo em sua casa, ele não vem de Deus. Aquele medo que surge à noite, aquela ansiedade que enche sua mente, aquela preocupação que o paralisa, é um ataque do inimigo. E, se você permitir que ele permaneça, ele abrirá a porta para a escuridão se instalar. O medo é um mentiroso. O medo diz que você não está seguro, diz que você está sozinho, diz que as coisas nunca mudarão. Mas a palavra de Deus diz a verdade. Ela diz que Ele está com você, diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará, diz que Ele lhe deu poder. O inimigo quer que você viva com medo, porque o medo enfraquece sua fé. Se ele conseguir mantê-lo com medo, poderá impedi-lo de se posicionar na autoridade que Deus lhe deu. Mas hoje digo, o medo não tem lugar na vida de um filho de Deus. Veja o que este versículo diz: Deus não nos deu um espírito de temor. Isso significa que o medo não vem dele. Se não vem de Deus, você não precisa aceitá-lo. Ele nos deu poder. Você não é fraco, você tem o poder do Espírito Santo vivendo dentro de você. Ele nos deu amor. O medo não pode sobreviver em um coração cheio do amor perfeito de Deus. O amor perfeito expulsa o medo. Primeiro, João 4, versículo 18, ele nos deu uma mente sã. O medo tenta trazer confusão, mas Deus lhe dá clareza, paz e sabedoria. Se você está na vibe, comente fogo, abaixo, curta, inscreva-se e não perca o final. Tem uma reviravolta incrível. Alguns de vocês têm lutado contra o medo em seus lares por tempo demais, têm sido atormentados por pesadelos. Seus filhos acordam com medo.
Você sente uma opressão na atmosfera. É hora de tomar autoridade. Levante-se em sua casa e declare 2 Timóteo 1, versículo 7, em voz alta. Medo, você não vem de Deus e não tem lugar nesta casa. Eu te rejeito em nome de Jesus. Este lar está cheio de poder, amor e uma mente sã. E ao fazer isso, veja o inimigo fugir. O medo não pode permanecer onde a fé está presente. A escuridão não pode ficar onde a luz de Deus brilha. Hoje, Deus está dizendo: não tenha medo, firme-se no meu poder, caminhe no meu amor, mantenha sua mente fixa nas minhas promessas. Quando você fizer isso, as cadeias do medo serão quebradas e a paz de Deus encherá seu lar. Há uma batalha pelo seu lar, mas deixe-me dizer algo hoje. O inimigo já perdeu. Em Isaías 54, versículo 17, está escrito: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e toda língua que se levantar contra você em julgamento, você a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Este não é apenas um versículo reconfortante, é uma declaração de vitória. O inimigo tentará forjar armas contra você, tentará atacar seu lar com confusão, medo, doença, divisão e desânimo. Mas escutem-me, não funcionará. A palavra de Deus diz que as armas podem ser forjadas, mas não prosperarão. Isso significa que toda doença enviada contra sua família não prosperará. Todo espírito de medo que tentar entrar em sua casa não prosperará. Todo ataque contra seu casamento, seus filhos, sua paz não prosperará. Por quê? Porque você está coberto pelo Senhor. Quer sentir o poder de Deus hoje? Comente curta e se inscreva. Assista até o fim para uma reviravolta que muda tudo. Este versículo diz que esta é a herança dos servos de Deus. Isso significa que se você é um filho de Deus, essa promessa pertence a você. Mas escutem, este versículo não diz apenas que as armas não prosperarão. Ele também diz: toda língua que se levantar contra você em julgamento, você a condenará. Deixe-me dizer algo. Satanás é chamado de acusador. Apocalipse 12, versículo 10. Ele fala mentiras, sussurra dúvidas, tenta dizer que você não é forte o suficiente, que nunca será livre, que suas orações não importam. Mas o que a Bíblia diz? Você a condenará. Isso significa que você não fica apenas ouvindo as mentiras do inimigo. Você fala contra elas. Abra sua boca e declare: Satanás, você é um mentiroso. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Meu lar está coberto pelo sangue de Jesus. Minha família pertence ao Senhor. Alguns de vocês estão sob ataque e têm se perguntado quando isso vai parar. Esta noite é a noite em que você se firma nessa promessa. Esta noite é a noite em que você cancela toda tarefa demoníaca contra seu lar. Esta noite é a noite em que você levanta sua voz e diz: chega. Quando você declara Isaías 54, versículo 17 sobre sua casa, o inimigo não tem escolha senão recuar. As flechas que ele disparou cairão por terra. As armadilhas que ele preparou falharão. Você não está lutando por vitória. Está lutando a partir da vitória. A batalha já foi ganha. Firme-se. Declare este versículo e veja todos os planos do inimigo desmoronarem. Se há um versículo que faz os demônios fugirem em terror, é Tiago 4, versículo 7. Submetam-se, pois, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Escutem com atenção. Isso não é uma sugestão. É uma estratégia divina para a vitória. Muitos crentes estão sob ataque porque não entendem essa verdade. Pensam que, se ignorarem o diabo, ele os deixará em paz. Pensam que, se ficarem quietos, o inimigo não os notará. Mas deixe-me dizer algo. Satanás não sai por acidente. Ele foge quando é resistido. Agora, vamos analisar este versículo. Primeiro, submetam-se a Deus. É aqui que muitas pessoas falham.
Querem resistir ao diabo, mas não querem se submeter a Deus. Mas escutem-me. Você não pode ter poder sobre o inimigo se não estiver sob a autoridade de Cristo. Deixe-me explicar. Imagine um policial tentando prender um criminoso, mas se recusando a obedecer à lei. Esse policial não teria autoridade. O mesmo acontece no reino espiritual. Você não pode andar em vitória sobre Satanás se ainda está vivendo em rebelião contra Deus. Submissão significa rendição. Significa alinhar sua vida com a vontade de Deus. Significa arrepender-se do pecado, obedecer à sua palavra e viver sob sua autoridade. Uma casa totalmente rendida a Deus se torna uma fortaleza de luz, onde a escuridão não pode habitar. Preparado para algo poderoso? Comente "Tô dentro" e dê um like. Inscreva-se já e acredite. O final vai te surpreender. Agora, a segunda parte. Resistam ao diabo. A palavra resistir é um termo militar. Não significa ignorar ou tolerar. Significa manter-se firme, empurrar para trás, lutar. É aqui que a guerra espiritual começa. Resistir ao diabo significa rejeitar suas mentiras, recusar suas tentações e proclamar a palavra de Deus contra ele. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele resistiu a Satanás declarando: "Está escrito." Ele não negociou, não fez concessões, proclamou a verdade e o inimigo teve que sair. E então, veja a promessa. Ele fugirá de vocês. Perceberam? Não diz que ele pode fugir. Não diz que se você tiver sorte, ele irá. É uma garantia. Ele não tem escolha se não correr quando um crente se firma na autoridade da palavra de Deus. Mas, se você não resistir, se não se mantiver firme, se não usar a palavra de Deus como sua arma, o inimigo tentará ficar. Alguns de vocês têm lutado batalhas por tempo demais, têm sido atormentados por medo, ansiedade, divisão e opressão em seus lares. Mas hoje, Deus está lhe dando a chave. Submeta-se a Ele, resista ao inimigo e veja o diabo fugir. É hora de tomar sua posição. É hora de parar de tolerar os ataques do inimigo. É hora de se levantar em fé e declarar: "Estou coberto pelo sangue de Jesus, meu lar pertence ao Senhor." Satanás, você não tem autoridade aqui. Saia em nome de Jesus. E quando você fizer isso, o diabo fugirá, a escuridão se dissipará, a presença de Deus encherá seu lar. Tiago 4, versículo 7, é o seu versículo de vitória. Proclame-o, creia nele e veja o inimigo fugir. Deixe-me dizer algo hoje. Quando o seu lar está coberto por Deus, nenhum demônio pode atravessar. Em Salmos 91, versículo 10, está escrito: "Nenhum mal te alcançará, nem praga alguma chegará à tua tenda." Essa é uma promessa poderosa. É uma garantia divina de que quando você habita sob a sombra do Todo-Poderoso, seu lar está protegido. Mas escutem, essa promessa não é para todos. Ela pertence àqueles que habitam no lugar secreto do Altíssimo. Salmos 91, versículo 1. Pertence àqueles que não apenas clamam por Deus quando estão em apuros, mas que caminham com Ele diariamente, que vivem sob sua cobertura, que confiam em seu nome, que declaram: "O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza." Antes de tudo, mostre sua fé. Comente Jesus, dê um like e se inscreva. O final tem uma revelação que vai te abalar. Quando você faz de Deus o seu lugar de habitação, nenhum mal pode entrar em sua casa. Isso significa que nenhum ataque demoníaco pode cruzar seu limiar. Nenhum espírito de medo, tormento ou feitiçaria pode permanecer em seu lar. Nenhuma praga, nenhuma doença, nenhuma maldição pode criar raízes em sua família. Alguns de vocês têm sentido uma escuridão em seus lares, têm percebido opressão, medo ou perturbações estranhas na atmosfera. É hora de impor a palavra de Deus. Caminhe por sua casa e declare: "Nenhum mal me alcançará, nenhuma praga chegará à minha tenda."
Quando os israelitas estavam no Egito, o sangue do cordeiro nas ombreiras de suas portas impediu o destruidor de entrar em seus lares. Êxodo 12, versículo 23. E hoje, o sangue de Jesus é a sua cobertura, sua palavra é o seu escudo. Salmos 91 é a sua declaração de proteção. Mostre seu apoio. Deixe um 5 nos comentários, curta e inscreva-se. Assista até o final para uma revelação que vai te deixar sem palavras. Se você tem enfrentado ataques em seu lar, é hora de tomar autoridade. Ore sobre suas portas, suas janelas, seus cômodos. Proclame Salmos 91, versículo 10, sobre sua família. Diga ao inimigo: você não tem lugar aqui. E quando você fizer isso, todo espírito imundo, toda força demoníaca, toda obra das trevas terá que sair. Seu lar pertence ao Senhor. E quando Deus está em sua casa, o mal não pode ficar. Escutem-me hoje. Você não é fraco. E você não é impotente. Se você está em Cristo, foi-lhe dada a autoridade sobre todo demônio, todo espírito imundo, toda a força das trevas que tenta entrar em seu lar. Em Lucas 10, versículo 19, está escrito: Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você entende o que isso significa? Não é apenas um pensamento reconfortante, é uma declaração de guerra. O próprio Jesus deu aos seus seguidores autoridade sobre o inimigo. Isso significa que você não precisa viver com medo, não precisa tolerar atividades demoníacas e não precisa sofrer sob o peso dos ataques do diabo. O inimigo quer que você acredite que é impotente, quer que você pense que não tem poder contra ele. Mas escutem-me hoje. Satanás é um mentiroso. A Bíblia diz que você recebeu poder para pisar sobre as obras do inimigo, não para fugir delas, não para se esconder delas, mas para esmagá-las sob seus pés. Alguns de vocês têm enfrentado opressão em seus lares, perturbações estranhas, pesadelos, tensão, confusão e medo. Mas você não precisa viver assim. Você tem autoridade para se levantar e ordenar que todo demônio saia em nome de Jesus. Deixe-me dizer algo. Os demônios obedecem à autoridade, não obedecem às emoções, não respondem ao medo, respondem ao nome de Jesus, proclamado com fé. Quando Jesus andou na terra, os demônios tremiam diante dele, imploravam para que não os expulsasse, e agora, aquele mesmo Jesus vive dentro de você. Isso significa que quando você ordena ao inimigo que saia, ele não tem escolha senão fugir. Mas escutem, a autoridade deve ser exercida. Se um policial se recusa a impor a lei, os criminosos agirão livremente. Da mesma forma, se um crente se recusa a usar a autoridade dada por Cristo, o inimigo tentará operar livremente. Hoje, Deus está dizendo: tome autoridade sobre seu lar. Caminhe por cada cômodo e declare: fui dado poder sobre o inimigo. Todo espírito imundo, toda força demoníaca, saia em nome de Jesus. Unja sua casa, cubra sua família em oração e firme-se em Lucas 10, versículo 19, porque quando você conhece sua autoridade, o inimigo perde seu poder. Deixe-me dizer algo hoje. Você não precisa deixar os demônios terem acesso ao seu lar. Você tem o poder de mantê-los fora. Em Mateus 18, versículo 18, está escrito: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma lei espiritual. Jesus está nos dizendo que nos foi dada a autoridade para ligar as forças das trevas e desligar o poder do céu em nosso lar. Isso significa que você pode ligar toda a força demoníaca que tenta atacar sua família, pode ligar o espírito de medo, depressão, confusão e divisão, pode ligar os planos do inimigo antes mesmo que eles criem raízes. E então, você não apenas liga o inimigo,
Você desliga o poder de Deus em seu lar, desliga a paz, alegria, proteção, cura e a presença de Deus. Mas escutem com atenção. Ligar e desligar exige sua voz. Você não pode apenas pensar nisso. Precisa proclamá-lo. Alguns de vocês têm tolerado atividades demoníacas em seus lares por tempo demais. Perturbações estranhas, pesadelos, tensão, opressão inexplicável. Vocês têm sentido isso, mas não têm se posicionado contra isso. É hora de abrir a boca e tomar autoridade. Caminhe por sua casa e declare: em nome de Jesus, eu ligo todo espírito imundo neste lar. Ligo o medo, a confusão e qualquer coisa que não seja de Deus. E desligo a presença do Espírito Santo, a paz de Deus e o poder do céu sobre este lugar. E quando você fizer isso, a atmosfera mudará, a escuridão fugirá e a presença de Deus encherá seu lar. Mateus 18, versículo 18, é a sua chave espiritual. Use-a para trancar o diabo do lado de fora e convidar o céu para dentro. Pronto para a batalha espiritual? Deixe um 5 nos comentários. Curta e se inscreva. Fique até o fim, tem algo especial para você. Mas escutem com cuidado. Sua batalha não é contra pessoas, não é contra seu cônjuge, seus filhos, seus colegas de trabalho ou seus vizinhos. A verdadeira luta é no reino espiritual. Em Efésios 6, versículo 12, está escrito: pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Este versículo é crucial, porque expõe a estratégia do inimigo. O diabo quer que você se distraia, que pense que suas lutas são naturais, que acredite que os problemas em seu lar são apenas coincidências. Mas a palavra de Deus deixa claro: a verdadeira luta é contra forças demoníacas. Alguns de vocês têm lidado com conflitos constantes em seus lares, discussões, divisão, mal-entendidos. Acham que é apenas diferença de personalidade, mas é mais profundo que isso. O inimigo ama provocar contendas, porque uma casa dividida não pode subsistir. Marcos 3, versículo 25. Alguns de vocês estão lutando contra a ansiedade, depressão e opressão em seus lares. Já tentaram de tudo: livros de autoajuda, aconselhamento, medicamentos, mas nada parece funcionar. Por quê? Porque é uma batalha espiritual que exige armas espirituais. Efésios 6, versículo 12, está dizendo: acorde, reconheça que o que você está enfrentando é mais do que apenas um problema natural. É um ataque espiritual, e se é espiritual, deve ser combatido com armas espirituais. A palavra de Deus, proclame as Escrituras sobre seu lar, declare as promessas de Deus, oração e jejum. Essas são armas que quebram fortalezas e expulsam demônios. O sangue de Jesus cubra seu lar, sua família e a si mesmo no poder do seu sangue. O nome de Jesus. Os demônios devem fugir ao nome de Jesus quando é proclamado com fé. Este versículo não está aqui para assustá-lo. Está aqui para equipá-lo. Deus não o deixa indefeso. De fato, poucos versículos depois, ele lhe dá a armadura completa de Deus. Efésios 6, versículos 13 a 18. Isso significa que você não está lutando por vitória. Está lutando a partir da vitória. Então, hoje, levante-se e declare: eu vejo o verdadeiro inimigo. Não estou lutando contra pessoas. Estou lutando contra forças espirituais. E, em nome de Jesus, eu já venci. Quando você entende Efésios 6, versículo 12, para de lutar as batalhas erradas, para de desperdiçar energia em discussões e frustrações, começa a orar, a declarar e a se posicionar em fé. E é aí que o inimigo perde o controle. Ao ouvir essa mensagem poderosa, meu coração se encheu de uma mistura de reverência, esperança e determinação. A força das palavras proclamadas ressoou profundamente
como um chamado para um despertar espiritual, que ecoa em cada canto da alma brasileira. Um povo que entende, por tradição e vivência, que a batalha espiritual é tão real quanto o sol que brilha sobre nossas praias. A mensagem nos lembra que não somos vítimas indefesas diante das forças do mal, mas guerreiros equipados com a palavra de Deus, uma arma invencível que corta as trevas e restaura a luz. No Brasil, onde a fé pulsa nas festas, nas orações familiares e até nas conversas do dia a dia, essa verdade ganha ainda mais vida. Sentir o peso dessa responsabilidade de proteger nossos lares, nossas famílias e nossas mentes é, ao mesmo tempo, desafiador e libertador. O que mais me tocou foi a clareza com que a mensagem expôs a realidade da guerra espiritual. Quantas vezes, em nossas casas, sentimos aquela opressão inexplicável? Quantas noites enfrentamos medos que parecem surgir do nada ou tensões que dividem nossas famílias? No contexto brasileiro, onde o lar é o coração da vida, o lugar onde compartilhamos feijoada aos domingos, onde as crianças brincam e os avós contam histórias, permitir que o inimigo encontre brechas é como deixar a porta aberta para um ladrão. A Bíblia, citada com tanta convicção, nos mostra que não precisamos aceitar isso. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, aprendemos que Deus nos deu poder, amor e equilíbrio, não medo. Essa promessa é um lembrete de que, mesmo em meio às dificuldades, sejam financeiras, emocionais ou espirituais, temos autoridade para resistir. Outro ponto que mexeu comigo foi a ideia de que nossas palavras têm poder. No Brasil, somos um povo expressivo, que canta, dança e fala com paixão. Mas quantas vezes usamos essa paixão para falar dúvida, medo ou negatividade? Provérbios 18, versículo 21, nos alerta: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Essa verdade me fez refletir sobre as conversas em minha própria casa. Será que estou declarando bênçãos ou deixando espaço para murmurações? A mensagem me desafiou a transformar meu lar em um santuário de fé, onde as Escrituras sejam proclamadas em voz alta, onde o nome de Jesus ecoe em cada cômodo. Imagine o impacto disso em nossas comunidades, em nossas cidades. Se cada brasileiro decidisse encher sua casa com a palavra de Deus, que revolução espiritual testemunharíamos? A lição de submissão a Deus, destacada em Tiago 4, versículo 7, também me marcou profundamente. No Brasil, onde a religiosidade é vibrante, às vezes esquecemos que a verdadeira vitória vem da rendição total a Cristo. Não basta ir à igreja ou acender uma vela. Precisamos alinhar nossas vidas com a vontade de Deus, fechar as portas para o pecado e resistir ao inimigo com firmeza. Essa mensagem me lembrou de um ditado popular brasileiro: quem não dá assistência, abre espaço para a concorrência. Se não dermos espaço para Deus em nossos lares, o inimigo encontrará uma brecha. Isso me inspirou a ser mais intencional em minha fé, a orar com minha família, a ungir minha casa e a declarar as promessas de Deus diariamente. Aplicar essas lições na vida prática é transformador. Primeiro, decidi fazer uma limpeza espiritual em meu lar. Isso significa avaliar o que entra em minha casa, desde os programas de TV que assisto até as conversas que permito. No Brasil, onde a cultura pop muitas vezes glorifica o que não edifica, isso exige coragem e discernimento. Segundo, comecei a proclamar as Escrituras todos os dias. Escolhi versículos como Salmos 91, versículo 10, e Lucas 10, versículo 19, e os declaro ao acordar, cobrindo minha família com proteção divina. Terceiro, estou aprendendo a combater o medo com fé. Em um país onde enfrentamos tantas incertezas, violência, crises econômicas, desafios pessoais, confiar que nenhuma arma forjada contra mim
prosperará. Isaías 54, versículo 17, é um ato de resistência espiritual. Por fim, a mensagem me ensinou que a batalha espiritual não é solitária. No Brasil, somos um povo comunitário que se reúne para celebrar, sofrer e orar juntos. Levar essa mensagem para nossas famílias, igrejas e vizinhos é essencial. Imagine se cada um de nós, inspirados por essa palavra, decidisse proteger seu lar e apoiar o próximo a fazer o mesmo. Poderíamos transformar nossas comunidades em fortalezas de luz, onde o inimigo não tem espaço. Essa visão me motiva a viver com propósito, a falar com ousadia e a caminhar com a certeza de que, em Cristo, já temos a vitória. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo, compartilhe com sua família, amigos e até aquele vizinho que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra de poder que vem por aí. Nos comentários, deixe um amém ou conte como você vai aplicar essas lições em sua vida. Queremos ouvir sua história. Fique até o final, porque tem uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos fazer nossos lares brilharem com a glória de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero que vocês me ouçam alto e claro nesta noite. Não com os ouvidos que vocês usam para ouvir as notícias do dia ou a conversa ao lado, mas com os ouvidos do seu espírito. Há um chamado sobre a sua vida, uma marca divina estampada na sua alma desde a fundação da terra. Você não é apenas mais um na multidão, você foi escolhido. E quando Deus escolhe um homem, uma mulher, uma alma, Ele os separa, Ele os puxa para fora, Ele os coloca à parte, Ele os torna santos, não por tradição humana, não por rituais vazios que a própria carne inventou, não pelos padrões volúveis dos homens que mudam como a areia do deserto, mas sim pelo fogo purificador do seu próprio Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos lembra, em Efésios 1, versículos 4 e 5, pois ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Percebem a profundidade disso? A escolha não foi sua, foi dele. A separação não foi baseada no seu mérito, foi na sua graça soberana. Deixe-me dizer algo a vocês nesta noite que talvez abale o seu conforto e agite a sua alma até o âmago. Os escolhidos de Deus nem sempre se sentam nos bancos polidos das igrejas. Os escolhidos de Deus nem sempre passam pelas portas de vitrais coloridos. Os escolhidos de Deus nem sempre se encontram batendo palmas ao ritmo de um coral ensaiado. Não, eles trilham um caminho muito mais acidentado, muito mais isolado. E sabem por quê? Porque o chamado na vida deles não é para se misturar com a multidão, para se conformar, para ser apenas mais um rosto na plateia. O chamado deles é para andar sozinho com o Todo-Poderoso. É um caminho de obediência radical, de dependência total. Ouça-me bem. Esta mensagem não é para todos. Esta mensagem não é para aqueles que estão contentes com as rotinas religiosas, que acham que ir a um prédio uma vez por semana cumpre toda a exigência divina, que só querem um sermão que os faça sentir bem, um tapinha nas costas de encorajamento vazio. Não, esta mensagem é para aqueles que foram chamados para fora por Deus, mal compreendidos pelos homens, talvez rejeitados por congregações e ainda assim queimando com um fogo que vem diretamente do céu. É para você que talvez se sente em casa agora e se pergunta: por que eu não me encaixo? Por que me sinto mais sozinho dentro da igreja do que fora dela? Deixe-me dizer a você, meu amigo, porque você nunca foi feito para seguir a multidão. Você foi feito para seguir a nuvem, assim como Israel no deserto
guiado pela nuvem de dia e pela coluna de fogo à noite. A sua orientação vem diretamente de Deus e nem sempre ela vai seguir o caminho que a maioria está trilhando. Deus nunca precisou de um edifício suntuoso para falar com o seu povo. Ele falou com Moisés numa sinagoga? Claro que não. Ele falou de uma sarça ardente no meio do deserto, num lugar inóspito, longe de qualquer estrutura religiosa organizada da época. Ele chamou Elias através do sumo sacerdote em Jerusalém? Não. Ele o chamou através de uma voz mansa e suave na montanha, depois de um fogo, um terremoto e um vento forte. Jesus, o próprio Filho de Deus, veio para construir catedrais? Ele disse: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei novamente. João 2, versículo 19. Glória a Deus. Ele estava falando de si mesmo, do seu próprio corpo ressuscitado, que é a cabeça da verdadeira igreja. A verdadeira igreja não é construída com tijolos e argamassa, não é limitada por paredes ou denominação. A verdadeira igreja é construída pelo Espírito e pela verdade, viva e dinâmica, composta por aqueles que nasceram de novo. O grande evangelista Billy Graham certa vez disse, e eu cito de memória: a Bíblia não nos ordena a ir à igreja, ordena-nos a ser a igreja. E isso ressoa profundamente com esta verdade. Vocês têm vagado, procurando um lugar para pertencer. Entraram em igrejas e se sentiram como estranhos, sentaram-se em fileiras e saíram mais vazios do que entraram, ouviram sermões, mas o seu espírito permaneceu seco. Vocês sabem por quê? Porque o homem não pode alimentar o que o próprio Deus despertou. A fome que Deus colocou em você, a sede por uma realidade mais profunda, programas, eventos sociais, música alta, nada disso pode saciar. Só Deus pode satisfazer a fome do escolhido. Só Deus pode saciar a sede do chamado. A igreja, em muitos lugares, tornou-se confortável, tornou-se comercial, tornou-se mais preocupada em entreter do que em confrontar o pecado com a verdade. Programas substituíram a profecia, entretenimento barato e superficial substituiu a unção genuína do Espírito Santo. Mas aqueles que são escolhidos, eles não se contentam com máquinas de fumaça e luzes coloridas, tentando criar uma atmosfera artificial. Eles anseiam pelo fogo do céu, têm fome da verdade crua, sem filtro, da palavra de Deus. Eles não se importam se a verdade ofende a sensibilidade de alguém. Eles se importam que ela convença o coração. Eles não precisam de um prédio para ter um encontro com Deus. Eles precisam da presença dele. Eles não querem religião, um conjunto de regras e rituais vazios. Eles querem um relacionamento vivo e transformador com o Deus vivo. Pensem bem. Noé tinha uma congregação? Não. Ele tinha uma mensagem e pregou sozinho por anos em obediência a Deus, enquanto o mundo ria e zombava. João Batista usava vestes finas e se posicionava atrás de um púlpito de carvalho polido? Não. Ele usava pelos de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre e clamava no deserto: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 3, versículo 2. Os profetas de Israel eram sempre bem-vindos no templo, aplaudidos pelos líderes religiosos? Não. Muitos deles foram apedrejados, rejeitados, perseguidos, fora dos portões da cidade, porque a mensagem que eles traziam era confrontadora. Era de arrependimento, era de volta a Deus, e não de conforto na religião estabelecida. Os escolhidos de Deus não são confortáveis. Eles são confrontadores com amor, mas com verdade. Eles não são necessariamente gostados pelo sistema ou pela multidão, mas eles são ungidos por Deus para uma tarefa específica. Eles não são seguidos por multidões ávidas por entretenimento ou novidades, eles são seguidos por Deus. Como disse A.W. Tozer, Deus quer homens que ousem ser impopulares. E o escolhido
Muitas vezes terá que ousar ser impopular para obedecer a Deus. Alguns de vocês que estão assistindo a isto, ouvindo isto agora mesmo, o seu espírito está saltando dentro de você, porque você sabe, no fundo da sua alma, que esta é a sua história. Você tentou as igrejas, tentou se misturar, se encaixar no molde, tentou sentar-se em silêncio e aceitar o evangelho dado de colher, a teologia rasa. Mas algo dentro de você gritava: isto não é tudo, isto não é a verdade completa, há algo mais profundo. Meu amigo, isso é o Espírito de Deus puxando você para fora. Isso é a voz do Todo-Poderoso sussurrando ao seu espírito. Vem para cima, vem comigo. Tenho um caminho diferente para você, uma profundidade que você ainda não explorou. Oh, sim, há um preço a pagar por ser escolhido. Você será mal compreendido. As pessoas falarão sobre você pelas costas. Dirão que você é rebelde, que é orgulhoso, que se acha melhor que os outros, que está fora da linha. Mas deixe-me dizer algo. A oração que você faz hoje não apenas cobre, mas cura. E ela pode transformar o destino dos seus filhos a partir de hoje. Quantos sonhos você já viu sendo sufocados sem motivo? Quantas vezes olhou para o seu filho ou filha e pensou: eles merecem muito mais do que isso? Quantas noites você passou em silêncio, sentindo que precisava fazer algo, mas sem saber o quê? Essa oração pode ser a resposta, não por mágica, mas por fé, não por ritual, mas por aliança com o Deus que ouve cada súplica de um coração que clama pelos seus. E se você continuar assistindo, vai entender como usá-la e por que ela pode ser a virada espiritual que você tanto espera. Talvez esse vídeo tenha chegado até você por um motivo maior do que você imagina. Talvez hoje seja o dia em que os céus decidam intervir. E tudo começa agora. Então, pare por um instante, respire fundo, esvazie sua mente de tudo que te distrai, porque o que você vai ouvir agora pode marcar um antes e depois na história da sua família. Talvez você tenha crescido ouvindo que certas coisas são normais, que algumas dores todo mundo passa, que fracassos fazem parte da vida. Mas e se eu te dissesse que nem toda luta é natural? E se muitas das batalhas que seus filhos enfrentam hoje têm raízes plantadas há anos, talvez até mesmo antes do nascimento deles? Não é sobre culpa, não é sobre medo, é sobre entendimento espiritual. A palavra de Deus nos mostra que existem maldições que se perpetuam, famílias inteiras marcadas por padrões repetidos, vícios, doenças, relacionamentos quebrados, vidas financeiras destruídas. Isso não é acaso, é herança espiritual. Mas assim como existe herança de dor, também existe herança de libertação. E ela começa com uma escolha. Billy Graham entendia isso. Ele dizia que a oração de um pai ou de uma mãe que clama com fé e autoridade pode alcançar lugares onde os filhos nem imaginam que precisam de socorro. Porque quando você ora em espírito, você não está apenas dizendo palavras. Você está travando batalhas que seus filhos ainda nem sabem que enfrentam. E é por isso que essa oração que vamos revelar não é comum. Ela tem um propósito: romper o ciclo, quebrar correntes antigas, mudar o rumo de toda uma geração a partir da sua boca, da sua fé, do seu posicionamento. E aqui vai uma verdade que talvez doa, mas precisa ser dita. Se você não orar por eles, quem vai? Quem mais vai se importar com o destino espiritual dos seus filhos, como você se importa? Quem vai lutar nos bastidores, quando ninguém vê, clamando por algo que o mundo natural não pode resolver? Você foi escolhido. Escolhida. Essa responsabilidade não caiu na sua vida por acaso. Deus confiou a você essa missão, e Ele não te deixaria sozinho para cumpri-la. Continue comigo, porque nos próximos minutos
você vai entender não apenas como orar, mas porque essa oração tem o poder de arrancar seus filhos das garras do inimigo e colocá-los de volta no centro da vontade de Deus. E quando isso acontecer, nada, absolutamente nada, vai ser como antes. Você já reparou como, às vezes, mesmo os filhos mais educados, mais amorosos, começam a mudar de comportamento do nada? Começam a se afastar, a se calar, a tomar decisões que parecem não combinar com quem eles realmente são. Você olha nos olhos deles e parece que algo se perdeu ali dentro. Isso não é só adolescência, não é só fase. Muitas vezes é influência espiritual. E negar isso é o mesmo que apagar o fogo tentando ignorar as chamas. E é nesse exato ponto que a maioria das pessoas falha. Lutam com armas erradas. Tentam controlar com gritos, consertar com castigos, argumentar com lógica, quando o que está acontecendo exige joelho no chão e espírito em guerra, porque há coisas que só se quebram no mundo invisível. E você precisa saber como fazer isso. A oração que você está prestes a aprender não é uma fórmula mágica. Ela não é um amuleto. Ela é uma declaração de autoridade, de identidade, de guerra contra tudo que se levanta contra os seus filhos. É como colocar um escudo espiritual sobre eles todos os dias. É como dizer ao inimigo: aqui não. Com os meus filhos, você não toca. E talvez, enquanto você ouve isso, esteja se lembrando de tudo o que já tentou, de quantas vezes orou chorando, sentindo que suas palavras batiam no teto. Quantas vezes você pediu a Deus um sinal, uma resposta, um caminho? Pois hoje, essa resposta chegou. Você está aqui por um propósito, porque Deus conhece a dor que você carrega em silêncio. Ele viu quando ninguém mais viu, ele ouviu seus gemidos, mesmo quando suas orações já não tinham mais palavras. E agora ele está dizendo: eu te dei a arma, use-a. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa saber versículos decorados. O que você precisa é de fé de verdade e de coragem para agir. Porque essa oração, quando feita com o coração rasgado, tem o poder de romper com maldições que vieram de avós, bisavós, gerações inteiras e abrir caminho para um novo ciclo. Um ciclo de bênçãos, proteção, propósito e paz. Agora imagine só, seus filhos livres, livres da ansiedade, da depressão, dos relacionamentos tóxicos, das escolhas que roubam a identidade deles. Imagine ver seus filhos florescendo, crescendo em sabedoria, em alegria, em conexão com Deus, não como resultado do acaso, mas como resposta da sua oração. Essa não é só uma mensagem, é um chamado. E quem entende isso, nunca mais volta a orar do mesmo jeito. Continue assistindo. A oração está chegando e quando você orar, o céu vai ouvir e o inferno vai tremer. Quantas vezes você já se perguntou se está fazendo o suficiente? Quantas vezes sentiu que perdeu o controle, como se a vida estivesse passando por você e as decisões que seus filhos tomam fossem como flechas lançadas para um alvo que você não consegue mais enxergar? A verdade é dura, mas libertadora. Você não tem controle sobre tudo, e isso dói. Dói porque você ama, porque você daria a própria vida por eles. Mas o amor verdadeiro não se revela no controle, ele se revela no clamor, no ato de se ajoelhar e entregar, sabendo que há um Deus que pode ir onde você não pode. E olha, você não está sozinho, não está sozinha. Todo pai e mãe, em algum momento, enfrenta esse grito silencioso dentro do peito. Será que eu estou perdendo meus filhos? E essa dúvida rouba o sono, a paz, a fé. Mas deixa eu te dizer algo que talvez você tenha esquecido. Você é a ponte entre o que seus filhos estão vivendo agora e aquilo que Deus planejou para a vida deles desde antes da fundação do mundo. O mundo lá fora é barulhento. Ele diz que tudo é normal,
que cada um tem seu caminho, que é só uma fase, que não se deve interferir. Mas e se essa fase custar a alma deles? E se esse caminho for um abismo disfarçado? Você foi chamado para interferir, sim, porque o amor que se cala diante do perigo não é amor, é omissão. Pense comigo. Quantas histórias você já ouviu de famílias inteiras destruídas por repetições invisíveis? Filhos que seguem exatamente os mesmos passos de dor dos pais, casamentos desfeitos, como se existisse uma sentença escrita, gerações que nascem e morrem nos mesmos lugares espirituais, como se estivessem presas numa engrenagem invisível que gira sem parar. A filosofia nos ensina que quem não conhece sua história está condenado a repeti-la, mas o Evangelho vai além. Ele diz que quem entrega sua história a Deus está destinado a reescrevê-la. E é isso que você vai fazer aqui: reescrever, rasgar as páginas velhas e permitir que o autor da vida escreva um novo capítulo, com seus filhos livres, com sua casa em paz, com você dormindo em paz. Não porque tudo está perfeito, mas porque você sabe que Deus está lutando por você. Você não precisa entender tudo, só precisa fazer uma escolha: ficar de pé ou dobrar os joelhos. E é nessa segunda posição que os maiores milagres da vida acontecem. Se prepare, a oração está chegando. E com ela, uma libertação que talvez sua família espere há gerações. Talvez ninguém tenha te contado isso ainda, mas você carrega algo sagrado dentro de você. Autoridade espiritual. Não é um título, não é algo que se aprende com um livro ou um diploma. É algo que nasce da responsabilidade divina de ser pai, de ser mãe, de ser guardião de uma alma que foi confiada a você. Existe um tipo de oração que o céu não ignora. Não porque ela é perfeita, mas porque ela vem de um coração desesperado por ver seus filhos livres. Uma oração que não tem vergonha de chorar, de tremer, de se render, de clamar, como quem sabe que se Deus não intervier, tudo pode se perder. É essa oração que quebra maldições? É essa oração que vamos fazer hoje. Mas antes, reflita comigo. Qual é o legado que você quer deixar? Uma casa cheia de coisas ou uma linhagem livre espiritualmente? Filhos que herdam apenas bens ou filhos que herdam a paz? Você pode ser a primeira geração a mudar tudo, a encerrar ciclos que destruíram vidas por trás de sorrisos silenciosos, a levantar um novo tempo onde a bênção não será a exceção, será o padrão. E entenda, isso não depende do comportamento atual dos seus filhos. Eles podem estar distantes, frios, perdidos, rebeldes, mas isso não assusta Deus. Ele é especialista em reverter histórias, e ele não precisa de muito, só de um coração disposto a lutar no lugar certo. Quando você ora por seus filhos, você está fazendo algo eterno. Você está plantando sementes invisíveis que vão florescer no tempo certo. Mesmo que agora tudo pareça seco, mesmo que o chão da sua casa esteja frio, mesmo que você se sinta cansado, cansada, quase desistindo. Não desista, porque toda lágrima derramada por um filho é uma intercessão escrita no céu. Toda madrugada, acordado, é um altar silencioso construído na alma. E Deus nunca ignora um altar erguido em amor. Agora respire fundo. Feche seus olhos por um instante. Sinta. Você está prestes a se levantar em oração, não como alguém frágil diante da dor, mas como um guerreiro, uma guerreira, armado com aquilo que o inferno mais teme, uma fé viva. A oração que quebra maldições está chegando, e quando você orar, o céu vai se mover e os seus filhos vão ser alcançados, mesmo que estejam longe, mesmo que nem saibam, mesmo que ainda não creiam. Porque quando um pai ou uma mãe se coloca na brecha, nada permanece como antes. Agora imagine seus filhos caminhando em direção a um futuro onde o passado não dita mais as regras, onde o nome da sua família deixa de estar associado à dor, à perda,
a repetição de histórias quebradas e passa a ser lembrado como um marco de recomeço, onde tudo mudou, onde alguém, você, decidiu levantar a voz e romper o silêncio das gerações. Essa oração que está por vir não é apenas por proteção, é por libertação, por cura, por transformação profunda. Ela não é sussurrada, ela é clamada com autoridade. Ela se eleva acima das palavras humanas e se conecta diretamente com o coração de Deus. E é importante que você entenda isso. Não existe lugar que Deus não possa alcançar. Não existe distância, nem rebeldia, nem trauma, nem escolha errada que consiga se esconder de um pai que ora, uma mãe que ora com verdade. Lembre-se, antes mesmo de você amar seus filhos, Deus já os amava. Ele sonhou com eles antes de você sequer saber que eles existiriam. Ele conhece cada fio de cabelo, cada pensamento confuso, cada dor que eles nunca te contaram e mais, ele já preparou um caminho. O que ele espera agora é que você abra a boca. Porque orar é isso, é dar legalidade espiritual para que Deus haja, é abrir a porta do invisível para que o céu invada a terra. E hoje, essa porta vai se abrir. Porque você está aqui, com o coração rasgado, disposto a fazer o que for preciso. Talvez você já tenha perdido as palavras. Talvez você já tenha dito tudo o que sabia dizer. Mas o que vem agora não é apenas um conjunto de frases. É um ato profético, um rompimento, um grito de alma que ecoa no mundo espiritual. E, quando essa oração for feita, cadeias vão cair, correntes antigas, invisíveis, silenciosas, mas reais, vão ser quebradas. Maldições que atravessaram gerações vão perder o direito de permanecer. O nome dos seus filhos será limpo espiritualmente, a casa será marcada e o inimigo vai saber. Aqui, não mais. Você foi escolhido para esse momento, não apenas para assistir a esse vídeo, mas para ser o elo que muda tudo. E agora, chegou a hora. Prepare o seu espírito, porque essa não é apenas uma oração. É um decreto, é um grito de guerra, é o início de uma nova história. E ela começa agora. Pai Celestial, hoje eu me coloco diante de Ti, não como alguém que sabe tudo, mas como alguém que sabe que não pode mais viver sem a Tua intervenção. Eu me prostro por aqueles que o Senhor me confiou, meus filhos. Eles não são apenas carne da minha carne, sangue do meu sangue, eles são Tua criação, Teu sonho, Tua promessa viva. E é por isso que neste momento, com todo o poder que há no nome de Jesus, eu declaro: toda maldição, todo peso, toda herança maligna sobre a vida dos meus filhos está quebrada agora. Em nome de Jesus, eu clamo pela Tua luz sobre toda sombra que tenta envolvê-los, sobre toda mentira que foi sussurrada à mente deles, sobre toda ferida emocional escondida, sobre toda escolha que os afastou da Tua vontade. Senhor, entra com Teu fogo purificador, visita agora o lugar mais profundo da alma deles, onde nem eu consigo alcançar, onde só o Teu Espírito Santo pode tocar. E ali, Senhor, ali, planta liberdade. Ali, sopra vida nova. Ali restaura a identidade original que o Senhor escreveu antes mesmo que eles nascessem. Eu renuncio, como autoridade espiritual, sobre a vida deles, toda palavra negativa que foi lançada, toda sentença de fracasso, de enfermidade, de abandono, de confusão. Eu corto agora pelo poder do sangue de Jesus. E em troca disso eu libero palavras de bênção, palavras de paz, palavras de futuro, palavras de aliança. Senhor, cerca meus filhos com Tua presença. Onde eu não posso ir, que o Teu Espírito vá. Onde eu não posso vigiar, que os Teus anjos acampem. Onde eu não posso intervir, que o Teu amor abrace. Eu sei que as minhas forças têm limite, mas a Tua graça não tem. E por isso, eu entrego cada parte da vida deles nas Tuas mãos, porque ninguém cuida melhor do que o Pai Celestial. E mesmo que eles estejam longe agora,
Mesmo que pareçam perdidos, eu creio e profetizo que eles vão voltar. Voltar para os teus braços, voltar para o propósito, voltar para a casa. E tudo aquilo que parecia ser o fim vai se transformar em testemunho, em glória, em recomeço. Porque hoje, aqui, agora, o céu ouviu e o inferno foi notificado. Os meus filhos têm dono e o nome dele é Jesus. Amém. Ao ouvir essa mensagem poderosa, meu coração se encheu de uma mistura única de reverência, esperança e determinação. Sentimentos que ressoam profundamente com a alma brasileira, um povo que vive a fé com paixão e intensidade. No Brasil, onde a espiritualidade pulsa nas festas, nas orações familiares e nas conversas do dia a dia, a mensagem sobre o poder da palavra de Deus contra as forças do mal toca como um chamado urgente para despertar. A clareza com que o sermão expôs a realidade da guerra espiritual me fez refletir sobre quantas vezes, em nossos lares, enfrentamos opressões inexplicáveis, medos que surgem do nada ou tensões que dividem nossas famílias. No contexto brasileiro, onde o lar é o coração da vida, o lugar onde compartilhamos feijoada aos domingos, onde as crianças brincam e os avós contam histórias, permitir que o inimigo encontre brechas é como deixar a porta aberta para um ladrão. Essa mensagem me lembrou que não somos vítimas indefesas, somos guerreiros equipados com a arma mais poderosa do universo, a palavra de Deus. O que mais me marcou foi a ênfase no poder das palavras que declaramos. Em Provérbios 18, versículo 21, está escrito: a língua tem poder sobre a vida e a morte. No Brasil, somos um povo expressivo, que canta, dança e fala com paixão. Mas quantas vezes usamos essa energia para murmurar, duvidar ou espalhar negatividade? Essa verdade me fez repensar as conversas em minha própria casa. Será que estou declarando bênçãos? Ou permitindo que palavras de medo e dúvida criem raízes? A mensagem me desafiou a transformar meu lar em um santuário de fé, onde as Escrituras são proclamadas em voz alta, onde o nome de Jesus ecoa em cada cômodo. Imagine o impacto disso em nossas comunidades. Se cada brasileiro decidisse encher sua casa com a palavra de Deus, poderíamos testemunhar uma revolução espiritual, onde a luz de Cristo dissipa as trevas em nossas cidades. Outro ponto que mexeu comigo foi a lição de submissão a Deus, destacada em Tiago 4, versículo 7. Submetam-se, pois, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. No Brasil, onde a religiosidade é vibrante, às vezes esquecemos que a verdadeira vitória vem da rendição total a Cristo. Não basta ir à igreja ou acender uma vela, precisamos alinhar nossas vidas com a vontade de Deus, fechar as portas para o pecado e resistir ao inimigo com firmeza. Essa mensagem me lembrou de um ditado popular brasileiro: quem não dá assistência, abre espaço para a concorrência. Se não dermos espaço para Deus em nossos lares, o inimigo encontrará uma brecha. Isso me inspirou a ser mais intencional em minha fé, a orar com minha família, a ungir minha casa e a declarar as promessas de Deus diariamente. A mensagem também destacou a importância de proteger nossos filhos espiritualmente. Como pai, mãe ou guardião, somos chamados a ser pontes entre o presente deles e o propósito que Deus planejou. No Brasil, onde enfrentamos incertezas, violência, crises econômicas, desafios pessoais, a oração é nossa arma mais poderosa. A promessa de Salmos 91, versículo 10, nenhum mal te alcançará, nem praga alguma chegará à tua tenda, me trouxe paz e coragem. Isso me motivou a orar com mais fervor, a proclamar a palavra sobre meus filhos e a crer que Deus pode alcançá-los onde eu não posso. A oração final, um decreto de libertação, foi como um grito de guerra que ecoou em meu coração. Um lembrete
de que, quando oramos com fé, cadeias são quebradas e o céu se move. Aplicar essas lições na vida prática é transformador. Primeiro, decidi fazer uma limpeza espiritual em meu lar. Isso significa avaliar o que permito entrar em minha casa, desde os programas de TV que assisto até as conversas que conduzo. No Brasil, onde a cultura pop muitas vezes glorifica o que não edifica, isso exige coragem e discernimento. Segundo, comecei a proclamar as Escrituras diariamente, escolhendo versículos como Lucas 10, versículo 19, e Isaías 54, versículo 17, para cobrir minha família com proteção divina. Terceiro, estou aprendendo a combater o medo com fé. Em um país onde a ansiedade pode nos roubar a paz, declarar que nenhuma arma forjada contra mim prosperará é um ato de resistência espiritual. Por fim, percebi que a batalha espiritual não é solitária. No Brasil, somos um povo comunitário, que se reúne para celebrar, sofrer e orar juntos. Levar essa mensagem para nossas famílias, igrejas e vizinhos é essencial. Se cada um de nós proteger seu lar e apoiar o próximo a fazer o mesmo, podemos transformar nossas comunidades em fortalezas de luz. Essa mensagem não é apenas um sermão, é um chamado à ação. Ela me ensinou que não preciso esperar as circunstâncias mudarem. Posso mudar a atmosfera do meu lar hoje, com a palavra de Deus e a autoridade que Cristo me deu. No Brasil, onde a fé é tão viva, essa verdade ganha ainda mais força. Somos um povo que acredita em milagres, que ora com lágrimas e canta com alegria. Essa mensagem reacendeu minha determinação de viver com propósito, de falar com ousadia e de caminhar com a certeza de que em Cristo a vitória já é nossa. Que possamos, como brasileiros, erguer nossas vozes e nossos lares como altares ao Senhor, onde o inimigo não tem espaço e a glória de Deus brilha intensamente. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Curta este vídeo, compartilhe com sua família, amigos e até aquele vizinho que precisa ouvir essa palavra de poder. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que vai transformar sua vida. Nos comentários, deixe um amém ou escreva o nome dos seus filhos como um ato de fé, colocando-os no altar de Deus. Queremos ouvir sua história. Fique até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos fazer nossos lares brilharem com a glória de Deus.